Quando os bombeiros respondem um chamado de incêndio em uma casa, o que eles encontram em um dos quartos é chocante. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas, nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite, eu trago um caso novo aqui pra vocês. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, um comentário, não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos, ativa o sininho de notificações que isso é muito importante e bora pro vídeo. Na sexta-feira, 19 de janeiro de 2001, os bombeiros responderam a um chamado em Atenas, na Geórgia. Quando eles chegaram no local, viram que se tratava de uma casa em chamas. A porta da frente estava trancada. Sem saber se havia alguém lá dentro, os bombeiros arrombaram a porta e entraram na residência. Assim que entraram, viram que os bicos do fogão estavam acesos e no máximo, o que eles deduziram que estavam lidando com um incêndio criminoso. Eles investigaram a casa inteira, até que encontraram 2 cômodos trancados. Um levava a um banheiro, enquanto o outro levava a um quarto. O quarto estava completamente envolvido pelas chamas. Assim que eles conseguiram controlar o fogo, os bombeiros encontraram o corpo de Tara Baker, de 23 anos. Foi rapidamente determinado que Tara não havia sido morta por fogo ou pela inalação da fumaça. Ela foi espancada e esfaqueada. Seu assassino então incendiou sua casa na tentativa de encobrir o crime. No dia seguinte, que seria o aniversário de Tara, foi realizada sua autópsia. O chefe da polícia do condado de Athens Clarke, Mick Wallace, recusou-se a discutir os resultados, mas confirmou que Tara estava morta antes do início do incêndio. Temos certeza de que o incêndio foi iniciado para ocultar o homicídio. Não ficou claro como o assassino conseguiu entrar na casa, se ela abriu a porta ou se ele simplesmente invadiu. Foi revelado que Tara era estudante do primeiro ano de Direito na Universidade da Geórgia. Ela se formou no ensino médio em 1998. Em uma postagem em um site da sua escola, Tara escreveu o seguinte: "Tirei algum tempo de folga e trabalhei em vários escritórios de advocacia. Tentei criar coragem para voltar a estudar. Aparentemente funcionou, porque acabei de começar meu primeiro semestre na Faculdade de Direito da Universidade da Geórgia." Tara ficou emocionada quando foi aceita na Faculdade de Direito e estava determinada a estudar muito e tirar ótimas notas. O que nós sabemos é que na noite anterior ao crime, ela passou a noite toda estudando. Uma amiga falou com ela às 9h46 daquela noite, e Tara estava na biblioteca da faculdade naquele horário. Ela disse à amiga que planejava sair por volta das 10 horas para voltar para sua casa, que ficava a cerca de 12 minutos do campus. Paul Kurtz, que foi um dos professores de Tara no semestre anterior, disse o seguinte: "Ela era muito confiante, muito inteligente e sempre preparada para as aulas. Ela estava na minha aula de direito penal no outono passado. Muitas pessoas se sentiam próximas a ela. Ela era tão extrovertida e muito animada. Seu assassinato chocou a comunidade unida da Faculdade de Direito. Ninguém conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido. Os ex-colegas de Tara do ensino médio também ficaram chocados quando souberam de seu assassinato. Tammy Blake, uma de suas colegas, ficou chocada a ver a foto de Tara no jornal. Quando isso aconteceu, eu disse: quem no mundo iria matá-la? Não poderia ser alguém que a conhece porque ela não tinha nenhum inimigo no mundo." Tara, que se mudou para Atenas em 1999, alugou uma casa com 2 colegas de quarto, mas nenhuma delas estava em casa no momento do crime. O bairro em que moravam era habitado principalmente por estudantes da Universidade da Geórgia. O bairro às vezes tinha um crime, como um assalto, mas isso não era comum, muito menos um crime violento como um assassinato. Os detetives passaram o final de semana inteiro procurando pistas para ver se eles encontravam alguma coisa que pudesse ajudar no caso. Eles conversaram com os amigos dela, familiares, todas as pessoas próximas a ela, mas ninguém tinha nada para dizer, ninguém conseguia entender o que tinha acontecido com ela. Os policiais também falaram com alguns motoristas que passavam pelo bairro para ver se alguém tinha passado por ali, se tivesse visto alguma coisa estranha, mas ninguém tinha nada a dizer.
Um escritório de seguro contra incêndio e o Georgia Arson Control, uma organização sem fins lucrativos dedicada a combater incêndios criminosos, anunciaram que estavam oferecendo uma recompensa de $10.000 por informações que levassem à prisão e condenação da pessoa responsável pelo assassinato de Tara e pelo incêndio em sua casa. Eles esperavam que a oferta trouxesse novas dicas para os detetives investigarem por causa dessa recompensa. Em março de 2001, a recompensa foi aumentada para $26.000, enquanto os detetives lutavam para desenvolver pistas sólidas sobre o assassinato de Tara, o que era muito difícil. Numa conferência de imprensa, o prefeito da cidade fez a seguinte declaração: "Este crime abalou a nossa comunidade. Precisamos da ajuda do público em geral. Alguém tem informações valiosas sobre este crime e estamos apelando pela sua ajuda." Os detetives não fizeram muitos comentários sobre o caso, dizendo apenas que trouxeram um analista do FBI para ajudá-los a determinar as características prováveis do assassino. Infelizmente, isso só seria realmente útil se os investigadores conseguissem identificar um suspeito para comparar com o perfil, mas eles não tinham nada naquele momento. Os meses se passaram e o caso esfriou. Apesar de investir milhares de horas na investigação, os detetives não conseguiram identificar um suspeito ou um motivo para a morte brutal de Tara. Foi muito difícil para seus entes queridos aceitarem isso. À medida que se aproximava a data que completaria 1 ano do crime, Lindsay Becker disse o seguinte: "Já superei a dor e agora estou com raiva. Quero justiça. É simplesmente frustrante porque não temos um encerramento." O subchefe da polícia, chamado Wallace, foi realista sobre o estado da investigação. A polícia, nesse momento, não tem capacidade de identificar um suspeito. Não temos uma testemunha e não temos provas físicas ou circunstanciais suficientes para identificar um suspeito nesse momento. O incêndio destruiu qualquer evidência potencial que o assassino pudesse ter deixado para trás. E embora os detetives tivessem entrevistado todos os parentes, amigos e colegas de classe de Tara, não conseguiram encontrar ninguém que tivesse algum problema com ela. Lindsay diz que os detetives foram ótimos profissionais ao lidar com a família, mas não compartilhavam muitos detalhes sobre a investigação, o que foi, é claro, muito frustrante para os pais de Tara. Também foi difícil para os 3 irmãos mais novos dela, que a consideravam um modelo, bem como para outros membros de sua família. Barbara Petrie, a avó de Tara, declarou: "Se Tara tivesse morrido em um acidente ou tivesse ficado doente, isso teria sido mais fácil de aceitar do que alguém entrar e matá-la brutalmente. É simplesmente difícil." Em novembro de 2002, os detetives fizeram outro apelo público por ajuda para encontrar o assassino de Tara. Embora ainda se recusassem a discutir muitos detalhes sobre o assassinato, disseram que estavam tentando identificar um homem branco que foi visto fugindo da residência de Tara por volta das 7h30 da manhã do dia em que ela foi assassinada. Eles não forneceram uma descrição do homem, mas notaram que ele não usava casaco, apesar de ser um dia muito frio. Os detetives também disseram que o notebook dela tinha simplesmente sumido de sua casa, e eles acreditavam que ele foi levado pelo assassino. A Universidade da Geórgia homenageou Tara em janeiro de 2004, concedendo-lhe um diploma póstumo em Direito em uma cerimônia realizada na capela da universidade. A mãe de Tara ficou muito emocionada com o gesto. "Estou muito feliz que muitos na comunidade se lembrem depois de todo esse tempo. Me sinto muito bem com o que a universidade fez. Eles mostraram que se importam, mas não podem fazer nada para investigar." Apesar de já ter passado alguns anos, ninguém conseguia entender o assassinato de Tara. Os anos se passaram e a investigação sobre o assassinato dela foi paralisada e depois esfriou. Em fevereiro de 2017, o capitão da polícia Jerry Salters anunciou que a polícia havia recebido uma denúncia que identificava um suspeito viável no assassinato, mas ele se recusou a dar um nome. Mesmo depois de quase 2 décadas, os investigadores relutaram em falar sobre detalhes específicos do caso. Vários agentes reformados concordaram em falar com repórteres sobre a condição de permanecerem anônimos, e a imprensa soube pela primeira vez que Tara tinha sido espancada, esfaqueada, estrangulada e possivelmente abusadamente antes de sua casa ser incendiada. O crime parecia pessoal, e alguns detetives acreditavam que o notebook de Tara foi roubado porque poderia conter e-mails potencialmente incriminatórios que poderiam identificar o assassino.
Eles especularam que ela poderia ter sido morta por alguém que estava apaixonado por ela, talvez depois dela ter rejeitado seus avanços. Nos primeiros dias da investigação, os detetives identificaram 3 pessoas de interesse. Um homem que Tara estava namorando, um advogado de um escritório de advocacia local onde Tara trabalhava e um colega da faculdade de Direito. O namorado de Tara foi rapidamente descartado. Ele tinha um álibi firme para o momento do assassinato e passou no teste do polígrafo. Não ficou claro como ou se os outros 2 homens foram eliminados como suspeitos, não sabemos se eles fizeram o teste do polígrafo, não sabemos se eles passaram. Em 2010, os detetives receberam o nome de um novo suspeito em potencial e ainda trabalham para conectá-lo ao crime. Os detetives admitiram que a investigação é muito difícil. O fogo e os litros de água usados para apagá-lo eliminaram qualquer vestígios do assassino. Tudo na casa estava coberto com uma camada de fuligem que impossibilitava a obtenção de impressão digital. Alex Morrow, ex-policial da Universidade da Geórgia, que ajudou na investigação inicial, disse que eles fizeram tudo o que podiam para encontrar o assassino. Exploramos todos os caminhos possíveis com as informações e evidências que tínhamos. Os danos do incêndio foram tão extensos que destruiu a cena do crime. O pai de Tara morreu em 2019, sem saber quem foi o responsável pela morte de sua filha. A sua mãe e os irmãos continuam a pressionar a justiça, fazendo tudo o que podem para lembrar à comunidade que ainda há um assassino à solta. Em janeiro de 2023, Virginia Becker disse que estava orando pelo dia em que o caso de sua filha fosse resolvido. Isso não a trará de volta, mas nos dará algumas respostas. Precisamos de respostas. Foi lançado um podcast sobre o caso na qual os 3 irmãos da Tara participaram e a Jay, a criadora do podcast, e a família Becker uniram-se para lançar uma nova iniciativa encorajando as pessoas a se juntarem à equipe de Tara e a contatarem os seus líderes e representantes estaduais para encontrar formas de garantir que os erros que aconteceram no caso da Tara nunca mais acontecessem. Eles esperam encorajar os funcionários do governo a garantir que a comunicação com as famílias da vítima seja aberta e honesta, que a ajuda externa nas investigações seja aceita quando necessário, que todas as pessoas de interesse sejam entrevistadas em um tempo rápido e que todas as evidências sejam mantidas seguras em todos os casos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como vocês viram, um caso muito difícil mesmo da polícia resolver. Já passou muito tempo e eles não têm muita coisa. A gente espera que com esse podcast que apareça alguma informação nova, que alguém fale alguma coisa e que esse caso, por fim, seja resolvido e que o assassino vá para a prisão. A gente viu que a polícia ainda trabalha no caso, então se aparecer alguma nova informação, eu trago mais um vídeo sobre esse caso aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.